Seja muito bem-vindo. Permita-me que eu me apresente. Sou Josef Pieper. Talvez você já tenha ouvido meu nome em algum contexto filosófico ou em livros que abordam as virtudes, a contemplação e a busca de sentido. Mas, caso seja a primeira vez que me encontra, não se preocupe. Minha intenção aqui é realmente conversar. Uma conversa franca e profunda, mas ao mesmo tempo simples, sobre o que acredito serem questões essenciais à vida de qualquer pessoa. Nasci no começo do século XX, na Alemanha, e vivi boa parte da minha vida atravessando períodos de intensas mudanças históricas. Guerras, totalitarismos, revoluções sociais, progresso tecnológico. Tudo isso moldou a minha época. Eu me interessei pela filosofia ainda jovem, pois queria entender as raízes dos acontecimentos que abalavam o mundo. Acabei estudando profundamente o pensamento de Tomás de Aquino, o que me aproximou de uma vertente filosófica que chamamos de tomismo. Essa raiz tomista, porém, não me prendeu a discussões exclusivamente medievais. Pelo contrário, fez com que eu desejasse falar a homens e mulheres de qualquer tempo sobre temas que permanecem sempre atuais. O valor da verdade, a dignidade do ser humano, o poder das virtudes para construir uma vida feliz e, claro, a contemplação. Esse ato de sair do frenesi do fazer para simplesmente admirar a realidade. E por que venho aqui agora trazer esse diálogo até você? Ora, porque percebo que o mundo continua enfrentando desafios imensos, alguns parecidos com aqueles que testemunhei na primeira metade do século XX, outros completamente novos. Há uma sensação de vazio, uma correria louca, uma enorme confusão de valores e, por vezes, uma descrença sobre a existência de qualquer verdade que ultrapasse preferências individuais. Quero, neste canal de conversas, compartilhar minhas reflexões de modo acessível. Se você imagina a filosofia como algo distante, cheio de termos obscuros e de interesse só para especialistas, eu o convido a dar uma chance ao que proponho. A filosofia, para mim, sempre foi a arte de contemplar o real e descobrir a verdade que fundamenta nossa existência. Não há nada mais humano do que isso. Nos vídeos que se seguirão, pretendo abordar pontos como: por que insistimos que a verdade existe e não é mera criação da nossa cabeça? Como entender o homem, não apenas como um corpo que age, mas como uma pessoa que pensa, sente, ama, deseja? O que é contemplação e por que defendo que ela é o núcleo do que chamo de lazer genuíno? Algo bem diferente de mera preguiça. As virtudes e sua relevância para forjar o caráter. Não falo de moralismo raso, mas de hábitos que nos realizam como pessoas livres e responsáveis. A esperança, a alegria, a família, o trabalho e tantos outros aspectos que, embora sejam do dia a dia, carregam dimensões muito profundas. Mas veja, não vou aqui entregar um mapa minucioso de cada assunto futuro. Prefiro que cada encontro seja uma surpresa que se desdobra naturalmente. Quero instigar a sua curiosidade, não satisfazê-la por completo desde o início. E mais importante, por trás de cada tema, existe a minha convicção, fruto de leituras, observações e da própria experiência de vida, de que precisamos redescobrir o valor da realidade. Num mundo onde cada um tenta impor sua narrativa, corremos o risco de esquecer que há algo dado, algo sólido, que não é manipulado pela nossa vontade. Venho de um período da história em que ideologias totalitárias geraram tragédias imensas. Vi pessoas seduzidas por discursos de ódio, por promessas de paraíso na Terra baseadas apenas em manipulação. Experimentei a dor da Segunda Guerra Mundial, a destruição de cidades inteiras, a ruína de culturas seculares. Por outro lado, vi a resistência de homens e mulheres que, silenciosamente, guardavam o senso de justiça, de solidariedade, de busca da verdade. É essa gente que me inspirou a não desistir de falar sobre a importância do que eu chamo de ordem moral. Uma estrutura da realidade que não criamos, mas descobrimos e à qual devemos ajustar nossos atos. E se hoje vivemos numa época com smartphones e redes sociais, ainda somos humanos. Aquela mesma capacidade de errar, de ser manipulado, de cair em ilusões, permanece. Porém, também prossegue viva a capacidade de conhecer o bem, de amar, de abraçar valores que superam o mero egoísmo. Eu acredito que, com esse contato filosófico,
podemos encontrar lampejos de sentido até mesmo nos desafios mais contemporâneos. Entre meus temas prediletos está o sentido de virtude. Se você olhar bem, a palavra virtude sofre muito preconceito. Muitos a veem como careta, coisa de gente rígida ou de moralistas de plantão. Mas para mim, e para toda uma linhagem filosófica que vem de Platão, passa por Aristóteles e vai até Tomás de Aquino, a virtude é simplesmente um hábito bom que nos torna excelentes naquilo que somos destinados a ser como seres humanos. Por exemplo, a virtude da prudência não é timidez ou covardia, é a capacidade de enxergar a realidade com clareza e agir no momento certo, sem pressa e sem inércia. A virtude da justiça não se limita a pautas políticas. Ela começa no cotidiano, dando a cada um o que lhe cabe, em gestos tão simples como devolver o troco correto ou honrar a palavra empenhada. Outro ponto que me encanta é a contemplação. Em meu ensaio sobre o lazer, procurei mostrar que o homem precisa de momentos de quietude para enxergar o mundo, a si mesmo e o transcendente, seja você religioso ou não. Sem contemplação, corremos o risco de nos tornarmos máquinas de produção, sempre ocupados, porém vazios de sentido interior. A contemplação, ao contrário, nos abre para a admiração do belo, do verdadeiro, do bem, para a alegria genuína que não depende de mera diversão superficial. Às vezes perguntam se não fui ingênuo ao falar de felicidade, virtudes e esperança, tendo vivido uma época tão dura. Eu respondo: há duas coisas importantes aqui. Primeira, espero no ser humano não por achar que ele seja impecável, mas porque acredito numa ordem objetiva que sustenta nossa existência. Segunda, realismo não é pessimismo. Reconhecer o mal e o erro não nos impede de enxergar o bem, de lutar por ele e de sustentar a convicção de que a verdade prevalece, mesmo que às vezes pareça sufocada. De fato, falar em esperança não é dizer que tudo vai dar certo magicamente. É ter a certeza de que nosso destino não está condenado à ruína e de que podemos, com esforço e auxílio mútuo, construir algo de belo e duradouro na sociedade e na nossa vida pessoal. Hoje quis apenas me apresentar a você. Compartilhei brevemente quem sou, porque a filosofia me cativou e quais são as grandes paixões do meu pensamento. A verdade, a dignidade humana, as virtudes e o valor da contemplação. Esse é o alicerce que me move ao abrir este espaço de diálogo. Confesso que não me agrada a ideia de longas introduções que esmiuçam tudo o que virá pela frente. Prefiro que você descubra comigo, episódio a episódio. Será uma jornada gradual, onde tocaremos em pontos como a crise de sentido do mundo moderno, as influências que recebi de Platão a Tomás de Aquino, e claro, os conceitos de prudência, justiça, fortaleza, temperança, além de muitos outros assuntos que vão surgindo. Minha intenção não é lhe oferecer uma teoria acadêmica engessada, mas sim uma conversa aberta que o ajude a ver a vida com mais profundidade e, espero, com mais serenidade. No próximo vídeo, quero contar um pouco mais sobre o contexto do século XX que me formou, os desafios políticos, culturais e espirituais que vivenciei. Foi nesse caldeirão de eventos, duas grandes guerras, regimes totalitários, transformações econômicas, que cresci e que, de certa forma, forjaram a minha busca por uma filosofia que não fosse mera especulação vazia. Acredito que entender esse cenário ajuda a perceber por que minha ênfase na verdade, na virtude e na contemplação não é simples teoria distante, mas algo que fala às necessidades mais urgentes do ser humano em qualquer época. Agradeço profundamente a sua atenção até aqui. Espero que essa primeira conversa tenha despertado uma faísca de interesse, ou pelo menos uma vontade de ouvir algo diferente do que costumamos ver nas discussões apressadas do cotidiano. Se algo lhe chamou a atenção, ótimo. Se algo o incomodou, melhor ainda, pois a filosofia nasce do questionamento. Fique à vontade para voltar, pensar, anotar reflexões, inclusive compartilhar isso com pessoas que também sintam que falta algo de mais essencial em nossas vidas modernas. Minha maior alegria seria saber que essas minhas palavras de hoje, mesmo que escritas há décadas, continuem fazendo sentido,
continuem provocando a busca pela verdade e continuem lançando luz sobre uma existência mais plena. Que possamos seguir juntos nessa aventura do saber, não como algo abstrato, mas como uma fonte de esperança e transformação. E se puder, traga suas perguntas e dúvidas para o nosso próximo encontro. Até lá, desejo muita paz e um pouco de silêncio interior para contemplar aquilo que muitas vezes passa despercebido na correria do mundo.